Isso considerando ponderação de idade, porque todas as pesquisas têm ponderações naturais. Eu não sou estatístico, acho que nenhum de nós aqui é, mas sabemos disso. Então você precisa ponderar por região, por renda, e a partir disso você faz ajustes da pesquisa para não ser um número bruto, pura e simplesmente, e ele refletir mais fielmente a sociedade. Mesmo com esses ajustes, o número que dava disso era 50,2% para o Ricardo Nunes e 39,7% para mim. Consultamos 3 estatísticos diferentes, dentre eles o professor Olsen, um dos estatísticos mais respeitados do Brasil. Todos disseram que este era o número, e que este era o número real. 50,2 a 39,7. A publicação do Datafolha foi 5% a mais para o meu adversário, a 33, 6% a menos para mim. 11 pontos de diferença em relação aos números ponderados a esse. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de outubro de 2024, são 18 horas. Em Sabatina, UOL, Folha de São Paulo, Guilherme Boulos foi cobrado por pedir à Justiça Eleitoral para vetar a pesquisa Datafolha de 10 de outubro. Na resposta, revelou como foi a fraude do Instituto. Para começar, é preciso notar que Nunes deixou Folha e UOL a ver navios e não foi a Sabatina que tinha marcado para ir. Boulos foi atacado pelos entrevistadores sem parar, o que parece integrar algum pacto entre os entrevistadores e Nunes, para ele não se submeter ao desgaste da artilharia e os entrevistadores descerem a borduna no psolista. Boulos deu uma explicação estarrecedora, porém, que vale a pena reproduzir. Ele mostrou como o Datafolha alterou os dados que coletou e deu para Nunes números que nenhum outro instituto deu. Na verdade, o Datafolha tirou pontos de Boulos e deu para Nunes. Sabe quanto? Inacreditáveis 11 pontos. Você já vai entender. Mas o mais impressionante é que o Datafolha vai ser investigado pelo Ministério Público. O juiz negou o pedido do Boulos para suspender a divulgação dessa pesquisa, mas mandou o Ministério Público Eleitoral investigar a denúncia do Boulos e investigar que o Datafolha alterou os dados que coletou. Na minha terra, isso que o Datafolha fez se chama fraude. E eu quero só lembrar para você o seguinte: pesquise aí Movimento do Sem Mídia, Eduardo Guimarães, eleição de 2010, institutos de pesquisa. Eu denunciei o Datafolha em 2010 por mexer nos números para ajudar o José Serra. E o Ministério Público Eleitoral mandou a Polícia Federal investigar o Datafolha e rapidinho, lá em 2010, o Datafolha acertou os dados. 2010. Eu fiz isso através da ONG que eu presidia, o Movimento do Sem Mídia. Eu conheço muito bem essas estratégias da Folha de São Paulo. Mas vamos em frente. Campanha de Boulos tenta censurar a pesquisa do Datafolha, mas juiz nega. O juiz negou, mas mandou o Ministério Público investigar, falou que era prematuro, que censurar uma pesquisa é muito forte, que precisaria ter mais elementos e mandou o Ministério Público investigar. Ok. O Boulos deu a resposta dele, como você viu aí, para os entrevistadores da Sabatina. E o que aconteceu foi que ele disse que, primeiro, que não é censura nenhuma, que tinha uma suspeita de fraude evidente. O Boulos disse que chamar esse pedido dele de censura é inadequado. Ele afirmou que o Datafolha fez ponderações na pesquisa que não estavam previstas, ou seja, o Datafolha mudou os números da pesquisa. Na verdade, na pesquisa citada, o Datafolha apresentou Boulos com 33 e Nunes com 55. Porém, segundo o Boulos, como você viu, ele tinha 39 e o Nunes tinha 51. E o Datafolha mudou isso arbitrariamente, dizendo que vamos usar outros dados, esses dados que a gente coletou não valem,
nós vamos usar outros dados, e tiraram dados da cartola e atenderam ao Nunes, não é? Na verdade, eles deram uma força, deram 22 pontos de vantagem para o Nunes, enquanto que, você veja aqui, né? Enquanto que, por exemplo, o Paraná Pesquisas, que é considerada uma pesquisa bolsonarista, né? E o Bolsonaro apoia o Nunes, deu 52,8 para o Nunes e 39 para o Boulos, ou seja, uma diferença aí de 13 pontos, e 13 pontos e pouquinho, não é? Enquanto isso, o Datafolha deu 22 pontos, e a pesquisa Quest, aqui no portal G1, veja só, o Nunes tem 45 e Boulos 33, ou seja, o Nunes aparece na pesquisa Quest com 10 pontos a menos do que ele tinha no Datafolha, e o Boulos com os mesmos 33. O que significa o quê? Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, o Nunes ele pode ter 42 e o Boulos 36. Aí a diferença é de 6 pontos percentuais. Só que como só tem os dois candidatos na disputa, se um ganha ponto, o outro, se um ganha um ponto, o outro perde um ponto. Então, se a diferença entre os dois é de 6 pontos, se o Boulos ganhar 3 pontos, o Nunes perde 3 pontos e eles ficam empatados. Então, é uma tramóia do Datafolha, e o Boulos, na resposta dele, ele escancarou essa fraude desavergonhada, porque a pesquisa foi fechada, eles pegaram os números que eles apuraram e manipularam os números e divulgaram números que eles não encontraram na pesquisa. Veja só o que é isso. Bom, agora vai sair pesquisa nessa semana, né? O Datafolha e Quest entram em campo na sexta-feira e no sábado que vem para medir as intenções de voto. Provavelmente vão dar o resultado no domingo. E vamos ver o que vai acontecer. O Boulos pode até não ganhar a eleição, pode ganhar, para mim o resultado está aberto ainda, mas o que acontece é o seguinte: não pode um instituto de pesquisa, minha amiga, meu amigo, apurar um número e depois divulgar um número diferente, favorecendo um dos candidatos. Seja como for, o Bolsonaro vai ser escondido pelo Nunes na reta final da campanha. Eles vão fazer gravações do Bolsonaro dizendo que apoia o Nunes, mas vão publicar só nas redes sociais e não na TV. Só que nada impede que o Boulos pegue o que eles colocarem nas redes sociais e coloque na TV, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.